Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou trazer aqui uma banda americana, e mais especificamente californiana, que foi tipicamente da década de 90 que ela lançou toda a sua produção, que é pequena. Ela lançou alguns singles que estão quase todos nos álbuns, lançou um EP que todas as músicas do EP estão em um álbum também, e lançou 3 álbuns de carreira. Então eu vou falar aqui do Pressurehead. Uma banda que foi formada em 1987 pelo guitarrista e vocalista Tom Greenas e pelo tecladista Landell Rio. Inicialmente eles contaram também com baixista e baterista. O baixista permaneceu um tempo na banda. O baterista logo saiu porque ele se sentiu desprestigiado, que eles preferiram utilizar bateria eletrônica. Então, apesar de ter surgido em 87, só entre 1987 e 1991 eles gravaram algumas demos, mas álbum de carreira mesmo só em 1992. O primeiro de 3 álbuns que eles lançaram durante toda a sua breve carreira. Primeiro, esse aqui, Pressurehead, é o Infadrone. Pressurehead é o nome da banda. Infadrone. Esse aqui. A capa aqui. E essa edição minha aqui tem poucas informações, mas tem pelo menos uma foto aqui do então trio. Aqui tínhamos o Tommy Greenas na guitarra e nos vocais, o Landell Rio nos teclados e um baixista belga chamado Marco Lignon. Esse aqui é o Marco Lignon. Esse aqui é o Tommy Greenas. E aqui o Landell Rio aqui. Então, o Pressurehead é uma banda que tem muita influência tanto de space rock, como também de cyberpunk e krautrock. Então aqui você nota influências muito nítidas de Chrome, também do Hawkwind, do Pink Floyd, da fase mais psicodélica ali do Pink Floyd, fase pré-Dark Side of the Moon. E alguma coisa krautrock também você sente aqui, e alguma coisa psicodélica também, como principalmente nesse álbum de estreia aqui. Temos aqui 9 canções, na verdade 10, uma é uma vinheta que não tem nome, que é o que fecha o CD. Mas então aqui a gente tem músicas que lembram muito o Chrome, como as duas primeiras, a Turbo Pause e a Audio Energy. Mas também a gente tem músicas aqui mais psicodélicas, daquela psicodelia clássica, como é o caso de Les Signes d'Affection Carnivores, adoro esse título, Os Sinais de Afeição Carnívora. Temos 2 versões para a música Wired for Sound, em 2 mix aqui, primeiro o Asphyxiation Mix, e depois o Cranium Mix. Eu não vejo grandes diferenças no Cranium Mix, eu acho que a mixagem deixa a música mais viva, principalmente nas batidas aqui eletrônicas. Acho que elas, como não tem baterista, né, que a bateria é só eletrônica, mas aqui as baterias eletrônicas estão melhores programadas, a meu ver. E temos também aqui uma outra música que eu gosto muito, que é Beyond the Pale Mirrors, onde a banda assume uma sonoridade quase gótica. Tem um vocal bem cavernoso aqui, meio, não exatamente o do Andrew Eldritch, do Sisters of Mercy, mas um pouco querendo emular aquela linha de vocal mais cavernoso. Então uma boa estreia aqui. O álbum é longo, mas menos longo que os outros dois, aqui são um pouco mais de 50 minutos. Na era do CD isso não era considerado tão longo, mas na era do vinil sim. Depois, no ano seguinte, 1993, a banda lança o segundo álbum, Sudden Vertigo. O meu preferido dos 3. Aqui. Uma capa que dá vertigem mesmo. E aqui nós temos pelo menos nós temos aqui um encarte com letras. Nem todas as músicas têm vocais, algumas são instrumentais, mas temos aqui
letras nas canções que tem vocais. E aqui a sonoridade da banda fica menos psicodélica, fica mais space rock e em alguns casos chega a flertar com metal e com rock industrial. Daqui é um disco com mais peso, esse aqui. Destaques para mim aqui eu colocaria God's House e Shock Neck, são bem mais influências de metal. Excelente cover do Robert Calvert, que é The Right Stuff. Essa música aí apareceu no álbum de estreia do Robert Calvert, o Captain Lockheed and Starfighters, que eu já resenhei aqui no canal. Também eu gosto muito de Time Slip, que aqui é quase que um techno baião aqui. Bem interessante essa música. E a música de encerramento, que é Slow Bow, que é simplesmente fantástica, uma instrumental aqui, com uma linha de baixo simplesmente matadora. Então aqui você vê grandes influências de Rockwind, de Chrome também, claro, rock industrial, até Throbbing Gristle, eu vejo ecos do Throbbing Gristle aqui, e de metal, inclusive, é o álbum mais pesado deles. Depois desse álbum aqui, que é de 1993, os integrantes do Chrome chegaram a... uma coisa que, desculpa, esqueci de falar pra vocês. Nesse álbum aqui, eles usam um baterista de verdade, um baterista humano. Além de participação de um saxofonista também, que eram amigos da banda ali. Então, depois desse álbum, lançado em 1993, os integrantes da banda partem para vários projetos paralelos. Ali o Tommy Grenas cria uma banda chamada Farflang, também de space rock, e lança 2 discos com ela. A dupla Tommy Grenas e Landa Rio, que são o motor propulsor aí do Pressurehead, também formou outro projeto chamado The Brain. E também eles tornam-se banda de apoio do Nick Turner, o lendário saxofonista e flautista do Rockwind. Eles tocaram na releitura que o Nick Turner fez para o disco lá de 78, o Accident Today, que eu também já resenhei aqui no canal, que ele chamou de Sphinx, uma releitura desse álbum. E também eles tocaram boa parte do Prophets of Time, que é um álbum de 94. Também do Nick Turner, um álbum solo dele. Também tem outro projeto aí, que é uma mistura de música egípcia antiga com eletrônico, chamado The Nubian Lights, também é bem maluco esse projeto. Então tudo isso tirou um pouco do foco do Pressurehead durante 3 anos. Ele só volta a lançar um álbum assinando como Pressurehead em 1997. Então esse álbum 97, que é o Explaining the Unexplained, é o projeto mais ambicioso deles, que é esse aqui. E aqui sim, tem até aqui um AET aqui no CD. E aqui sim, o encarte é um calhamaço, com muitas informações interessantes. Primeiro, tem as letras, e aqui são 16 canções. Enquanto que o primeiro álbum tinha 50 minutos e o segundo pouco mais de 1 hora, aqui chega a 1h16, então é um álbum mais longo. Tem todas as letras. Ainda tem também aqui contando a história da banda, um texto bem informativo, e contando também aqui os principais conceitos desse álbum mais conceitual. Ele tenta abordar aqui alguns mistérios que ainda não foram explicados. Então tem uma coisa meio de... Para quem já viu aquele canal no YouTube chamado Fatos Desconhecidos, parece abordar aqueles temas lá. Então ele fala aqui do monstro do Lago Ness, ele fala do Sasquatch, ou Pé Grande, fala do calendário Maia, aquele famoso que dizia que o mundo ia acabar em 2012, e não acabou, ou talvez acabou e a gente não se deu conta disso, porque a partir de 2013 o nível de estupidez humana realmente subiu muito, na minha opinião. Sobre exorcismo também ele fala aqui. Então é um disco ambicioso, complexo, e que, vou ser honesto com vocês, na primeira audição ele parece um pouco cansativo, um pouco confuso, mas é só você ter paciência
e escutando em doses homeopáticas, ele não precisa escutar tudo de uma vez. Mas depois que você absorve o disco, ele flui, que é uma beleza. Você nem vê essa 1 hora e 16 minutos passar. Então, e temos aqui, então, por exemplo, canções como Bluff Creek and Beyond, que ele fala aqui do pé grande, justamente do Sasquatch, e é um álbum que tem uma sonoridade um pouco mais techno até. Em alguns momentos chega a lembrar até Chemical Brothers. Mas é claro que eles não abandonaram as influências deles de krautrock, de Hawkwind, de Chrome, continua tudo aqui. Mas tem uma influência um pouco mais de techno e também é um álbum meio hippie, a meu ver aqui. Porque pela primeira vez eles incorporam sons da natureza que se ouve. Por exemplo, em Bluff Creek and Beyond, no início é barulho de pássaros cantando, por causa do Sasquatch, né, que vive em florestas. Ou no caso do Monstro do Lago Ness, a faixa que trata dele, que é The Great Orm, você escuta barulho de água, de ondas. Então tem essa pegada um pouco hippie. Mas, como eu falei, Bluff Creek and Beyond é uma música que eu gosto bastante. Apesar de ter esse início bucólico, com pássaros cantando, depois vem uma porradaria musical daquelas bem fortes mesmo, na onda do Chrome. Eu também gosto muito de The Long Count, que fala sobre o calendário maia, também, que é uma música mais krautrock. E, para mim, o grande destaque, Mokele-mbembe, é outra lenda que é tratada aqui no álbum. Para quem não sabe, Mokele-mbembe seria uma criatura mitológica, um criptídeo, um ser que supostamente não existe, né? Que viveria, caso exista, vive, né? Na região ali da bacia hidrográfica do rio Congo, na África Central. E seria um dinossauro. O Mokele-mbembe seria nada mais nada menos que um dinossauro. Então, na canção que dá o título aqui, Mokele-mbembe, que leva esse título, você ouve uma percussão bem exótica, bem atmosférica, lembrando o continente africano. Eu acho bem interessante. Depois temos a parte 1 e parte 2. A parte 1 aqui de uma música chamada Incubus, a parte 1. Transgression, na parte 2, que trata de exorcismo também. Então aqui uma faixa mais pegada, também um clima mais soturno, mais sombrio. Temos também Berezovka, que é sobre a carcaça de mamute encontrada na Sibéria, que eles tratam sobre isso também. Então é uma salada de criptozoologia aqui e acontecimentos estranhos. Por isso que vem o título do CD, Explaining the Unexplained, explicando o inexplicável. E temos The Great Orm, que eu falei que é a faixa do Monstro do Lago Ness, que é instrumental com barulho de ondas, com uma barragem eletrônica ali, com efeitos eletrônicos. Valentor, uma das minhas preferidas aqui do álbum também, que Valentor seria também outro mito, uma outra história de internet, que agora, depois que a internet surgiu, ganhou força, mas essa história data de 1957, onde, segundo essa história, um líder venusiano chamado Valentor aterrissou ali próximo à Casa Branca ali em Washington e teria tido longas conversas com o então presidente americano, que era o Dwight Eisenhower, e teria até sido hospedado no Pentágono, esse Valentor. Então é uma salada daquelas bem... A princípio parece indigerível, mas depois que você entra no clima, ali na vibe da coisa, flui maravilhosamente bem. Infelizmente, esse foi o último álbum do Pressurehead. Eles acabaram encerrando as atividades no ano seguinte, em 1998. Então é uma banda cuja produção musical aí está totalmente dentro dos anos 90. E fez barulho naquela época. Pelo menos no underground californiano foi uma banda bem cotada. Apesar de hoje em dia eles não serem muito lembrados, mas fizeram um som de responsa. Ainda mais para quem gosta de cyberpunk, krautrock, industrial e por aí vai. É uma ótima pedida. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.